Aí, meu povo, mais uma aula e ainda faltam algumas questões para chegarmos ao fim dessa apostila maravilhosa, mas seguimos firmes. Na atividade 80, está na página 83, temos duas tabelas falando sobre medidas, do mesmo jeito que falei lá na atividade 5, que eu vou colocar aqui em cima, tá? Vamos ver a atividade para vocês entenderem melhor. Bora lá! Então, turma, eu falei para vocês lá sobre as unidades de medida, né? Nós falamos isso lá na atividade anterior, acho que foi a atividade 5. E aqui nós temos aqui o que é a tabela, tá? Que tem a grandeza, situação, instrumento e medida, tá? Grandeza é o tipo que nós temos, que nós usamos para medir. Então a gente pode medir um comprimento, um tempo, uma capacidade, uma massa, outro comprimento, outra massa, outra capacidade e o tempo, tá? Então essas são as grandezas, coisas que a gente consegue medir, tá? Situação de medida é em que situação do nosso dia a dia a gente consegue medir, tá? E instrumento é como a gente consegue medir, tá? Então, por exemplo, o comprimento da porta, a gente usa a trena para medir, tá? E aí, a medida, só para lembrar, comprimento, a gente usa o metro, centímetro, quilômetro ou milímetros. Isso eu já mostrei para vocês, tá? O tempo, a gente usa a hora, o minuto e o segundo, tá? O segundo a gente pode até colocar só, o minuto a gente sempre coloca min, mas o segundo a gente pode colocar até o s, tá? A capacidade, aqui a gente usa o que? O litro e o mililitro. Por que eu coloquei ml aqui, gente? Credo. Aqui tá errado, tá? Vamos arrumar. Paramos aonde? E a massa? Massa é massa a gente usa o quilograma, o grama, tá? Então essas são as unidades de medida que nós temos, tá? Então essa é a unidade de medida que a gente vai olhar aqui na última coluna. Então tá vendo essa primeira tabela aqui? Ela tá toda embaralhada, as respostas estão todas erradas, tá? Com exceção da primeira linha que ela já colocou certinho aqui embaixo, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ver lá. O que tem que é comprimento? Então vamos procurar aqui. O que pode ser medido como comprimento? O que pode ser, qual é o instrumento de medida e qual é a unidade de medida, tá? Depois temos duas vezes a palavra massa, então tem duas questões aqui que vai medir o peso, a massa de um objeto. A massa geralmente a gente usa o peso, tá? Mas é muito errado falar peso, mas a gente aqui vai falar sobre isso, tá? Aqui qual é o instrumento de medida e assim a gente vai até completar o quadro, tá? Então vocês vão ter que organizar essa bagunça aqui. Tudo bem? Mandem as dúvidas fico aguardando as fotinhos de vocês. Então agora é com vocês, é só responder e organizar as tabelas que estão na página 83. De novo, por favor, comentem a atividade, me enviem a foto e cliquem em entregar para mim, hein? Senão eu não consigo ver. Tá bom? Até a próxima!